Crianças, a história que eu vou contar para vocês está aqui no Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor Jesus, naquela época, ele ia de cidade em cidade, falando do seu amor para as pessoas, curando. Havia muitas pessoas que eram cegas, outras eram deficientes, eram paralíticas e tantos outras doenças que existiam, e aonde Jesus passava, ele curava as pessoas. E ele havia estado numa cidade chamada Judeia, e agora ele estava indo para uma outra chamada Galileia. Ele estava com os discípulos, e bem no meio do caminho tinha uma outra cidade chamada Samaria. Mas sabem, os samaritanos, o povo judeu, eles não gostavam muito do povo samaritano, porque eles haviam se casado com outros povos, tudo, e aí eles não eram só judeus. É bem o Brasil assim, sabe? No Brasil nós temos descendentes de italianos, de alemães, de portugueses e assim por diante, japoneses e tantos outros povos, não é mesmo? E lá em Samaria era assim. E os judeus, eles não gostavam muito não, eles gostavam só de quem era judeu. E aí o que aconteceu? O Senhor Jesus falou assim, olha, é importante passarmos por Samaria. E aí, os discípulos nem falaram nada, né? Eles foram junto com o Senhor Jesus. Mas lá naquela cidade, existia uma mulher. Ela era uma mulher muito diferente das outras. Claro, ela era uma mulher normal, como uma mulher, né? Mas tinha algo nela que a tornava diferente. Só que não era uma coisa boa. E sabe o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus ele chegou lá na cidade de Samaria, bem na entrada da cidade, tinha um poço. E aí ele falou para os discípulos dele irem buscar comida. Enquanto isso, ele ficou parado ali. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher chegou. Ai, tô cansada já. Todo dia eu tenho que vir aqui nesse poço, nesse horário, meio-dia, com esse solzão na minha cabeça, um calor insuportável. Ai, seria tão mais fácil se eu pudesse vir com as mulheres aqui, lá no finzinho da tarde, lá pelas 6 horas, onde todas elas vêm aqui. Elas pegam a água, levam para suas casas, as crianças também ficam brincando aqui, mas ninguém gosta de mim. Por isso que eu preciso vir aqui sozinha. Eu tô bem cansada disso, sabia? Ai, vamos lá pegar água mais uma vez. Um judeu? Aqui no poço? Mulher, por favor, eu estou com sede. Dá-me um pouco da sua água. Peraí. Como assim? O senhor, um judeu, querendo que eu, uma samaritana, pegue água no poço? Se você me conhecesse, eu te daria a água da vida e você nunca mais voltaria a ter sede. Água da vida? Essa água deve ser muito especial para nunca mais eu ter sede e nem vir aqui buscar. Nossa, por favor, Senhor, me dê dessa água. É claro que eu quero beber dela. Busque o seu marido. Buscar o meu marido? Eu sei. Eu não posso ir buscar o meu marido. Eu sei que você já teve 5 maridos. E este que você tem agora também não é seu marido. Mas como assim? Como o senhor sabe disso? É por isso que ninguém gosta de mim.
porque eu já tive vários homens e todos me desprezam. Como que o Senhor pode saber disso? Eu já li uma vez, eu já ouvi falar que um dia virá o Messias. Messias quer dizer Salvador, para perdoar os nossos pecados. Por um acaso, o Senhor é o Messias? Afinal de contas, que água é essa que o Senhor tem para me oferecer? Se você continuar vivendo esta vida, bebendo desta água, você nunca vai se satisfazer. Mas se você beber da água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu sou o Salvador. Eu conheço o seu coração. O Senhor é o Messias? Então o Senhor está me dizendo que essa água que o Senhor quer me dar não é dessa que a gente encontra aqui no poço? É o perdão das coisas de errado que nós fazemos? Sim, se você crer de todo o coração, os seus pecados serão perdoados. Isso é maravilhoso! Eu não posso guardar isso para mim. Olha, o Senhor espera aqui. Não sai daqui, que eu vou lá na cidade. Eu vou chamar as pessoas para ouvirem sobre o Senhor e ouvirem o que o Senhor tem para falar. Isso é incrível! Como que o Senhor pode saber da minha vida? Não sai daqui, hein? Espera aqui que eu já volto. Espera que eu vou falar com as pessoas. Pessoal, olha, por favor, venham aqui. Vocês não vão acreditar. Eu fui lá no poço beber água e eu encontrei o Salvador, o Messias, aquele que pode perdoar os nossos pecados. Olha, vocês precisam vir comigo. Vocês precisam ouvir ele falando, porque eu tenho certeza que ele vai poder mudar a vida de vocês. Acreditam que ele falou sobre todas as coisas de errado que eu já fiz? Vocês precisam vir comigo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Por favor, vamos até o poço comigo, vamos! Eu sou o Messias, o enviado de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Creiam em mim para perdão dos vossos pecados. Crianças, que história incrível essa, não é mesmo? Ai, esta mulher, ela não guardou o que ela ouviu do Senhor Jesus. E ela já estava tão cansada, todos os dias encarar aquele sol forte, porque ninguém gostava dela por ter já tido vários maridos e muitos nem ligavam para ela. Mas ela fez exatamente o que o Senhor nos diz aqui no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Olha só: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ela entendeu que mesmo estando tão cansada, naquela conversa ela fez uma grande descoberta. Qual foi a descoberta que ela fez? Ela descobriu que aquele homem com quem ela falava era o próprio Senhor Jesus, e ela estava muito feliz, porque sabe o que ele fez? Quando ele falou que ele queria dar a água da vida para ela, e ela falou: Senhor, eu quero dessa água. Ele estava falando que ele iria perdoar os seus pecados, todas as coisas de errado que ela havia feito. E aquela mulher fez exatamente isso. E sabem, crianças, o Senhor Jesus hoje ele quer fazer a mesma coisa conosco. Ele também quer ser o nosso Salvador. Lembra da história da tia Liz, que ela falou do reino das trevas e do reino da luz? Exatamente, é o reino do Senhor Jesus, o reino da luz. Sabe por que é luz? Porque a glória de Deus brilha ali. E crianças, o Senhor Jesus, quando ele morreu ali na cruz e ele derramou o sangue precioso dele para nos salvar, ele nos deu a possibilidade de sermos seus filhos. Basta nós acreditarmos nele, como aquela mulher fez. Ela acreditou no Senhor Jesus como Salvador. E sabe uma coisa incrível do Senhor Jesus? É que uma vez que nós falamos para o Senhor Jesus assim: Senhor Jesus, olha, eu faço muitas coisas de errado. Eu sei que eu desobedeço, que eu brigo, que às vezes eu minto também.
mas me perdoa, vem morar na minha vida, vem ser o meu Salvador. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele vem morar na nossa vida. E aí, mesmo que a gente peque ou faça alguma coisa de errado, nós não precisamos ficar pedindo e pedindo e pedindo toda vez para ele entrar na nossa vida e ser o nosso Salvador. Basta nós falarmos para ele. Por exemplo, eu briguei com a minha mãe. Minha mãe mandou eu lavar a louça e eu fiquei enrolando, não fui, e aí ela deu uma bronca em mim. Então, eu desobedeci. A desobediência é o quê? Pecado, não é mesmo? Então eu vou chegar diante de Deus e vou falar: Senhor Jesus, olha, me perdoa por eu ter desobedecido a minha mãe. Eu vou falar para Deus as coisas de errado que eu fiz. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai me perdoar, mas Ele nunca vai me deixar. A palavra de Deus nos diz... São palavras do Senhor Jesus. O que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus estava dizendo assim, olha, aquele que acreditar em mim, nunca mais eu vou deixar de fazer parte da vida dele. E você? Você já convidou o Senhor Jesus para ser o seu Salvador? Como aquela mulher, ela já estava cansada de procurar em tantos lugares a felicidade, o perdão, e ela não tinha encontrado. Mas ela encontrou na pessoa do Senhor Jesus. E você, já falou para Ele? Já pediu perdão dos pecados? Se você ainda não fez, o que você está esperando? Ah, tia Tânia, eu não sei como é que faz isso não. Como é que eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador? É muito simples. Basta você conversar com Deus. A palavra oração significa conversa. Então você fala para o Senhor Jesus. Você diz o seguinte: Senhor Jesus, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho desobedecido, feito muitas coisas de errado, mas perdoa os meus pecados, vem morar na minha vida, vem ser o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele nos perdoa. Como Ele perdoou aquela mulher, Ele quer perdoar cada um de nós. E sabe o que é incrível daquela mulher também? Ela não guardou esse presente para ela, ela contou para as pessoas. Lembra que Jesus falou com as pessoas lá? E olha como termina essa história aqui na Bíblia. Lá em João 4, versículo 42. Então disseram à mulher, quem foi que disse? Aquelas pessoas que haviam ouvido o que ela havia dito. Agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Que incrível isso, crianças! Vocês decoraram o versículo de João 3,16, não foi? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que acredite nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o nosso Salvador e Ele já é o seu. Não se esqueça, fale para Ele, conte tudo para Ele, tá joia? Antes de encerrarmos aqui a nossa história, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá joia? Vamos fechar nossos olhinhos, abaixar a nossa cabeça para falarmos com Deus? Senhor Jesus, muito obrigada por essa história tão linda. Muito obrigada pelo seu grande amor por nós. Muito obrigada porque o Senhor se apresentou àquela mulher e ela creu no Senhor. E muito obrigada, porque depois disso, algum tempo depois, o Senhor deu a sua vida ali naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigada, Senhor Jesus, porque um dia eu também já pedi para o Senhor morar na minha vida. Eu quero pedir por cada criança, por cada pessoa que está nos ouvindo nesta tarde, Senhor. Se alguém ainda não entregou a sua vida para Ti, ó Deus, que eles possam fazer. Que eles possam pedir perdão pelos pecados, pelas coisas de errado e acreditar no Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor cuidou daquela mulher, o Senhor supriu todas as necessidades dela, o Senhor também cuida de nós. Abençoe cada família, cada criança. Ó Pai, proteja cada uma delas nesse período de pandemia também. E que o Senhor
esteja sempre abençoando e guiando os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.